quero ler hoje um texto do profeta Ezequiel, e um texto lindo, primoroso da Bíblia, que nos ensina tanto. Ezequiel 47, versículo 1 fala assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, ou 1000 côvados, né? Em algumas versões. E levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros. E levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. Mas agora, era um rio, que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio, que não se poderia atravessar andando. Pronto. Uma visão que Deus deu a Ezequiel, e o ciclo profético, ele sempre funciona assim. O que é o ciclo profético? É a forma como Deus falava através dos profetas, e fala até hoje. Como é que é? Primeira coisa que acontece no ciclo profético: se levanta uma questão. Assim diz o Senhor, vocês têm feito isso de errado. Geralmente o profeta é uma pessoa não grata na sociedade, porque aponta o erro das pessoas, da sociedade, aponta para que Deus possa fazer o segundo passo do ciclo profético. Que qual é esse segundo passo? O segundo passo é Deus oferecer uma opção para sair daquela lama de erro, de pecado, de equívocos. E Deus fala geralmente através dos profetas dizendo assim: olha, mas se vocês se arrependerem, se vocês fizerem isso, assim, assado, se fizer dessa forma, eu vou restituir a sorte de Israel, eu vou trazer vocês de volta do cativeiro, e eu vou fazer de vocês nova criatura. Esse é o ciclo profético. O capítulo 47 já é o finalzinho do texto de Ezequiel, né? Que vai do 1 ao 49, se eu não me engano. O capítulo 47 de Ezequiel já está nesse finalzinho do ciclo profético. Qual é o finalzinho do ciclo profético? É dizer, ó, se vocês fizerem isso, olha o que vocês vão colher do Senhor. O texto que a gente leu agora é um texto que fala sobre a busca ao Senhor. E eu queria falar especificamente sobre o tema águas profundas. Que é o que aconteceu com o texto, a gente vai ver. Ezequiel, ele profetizava do exílio babilônico. Então ele estava exilado. O povo de Israel, ele tinha uma expectativa em voltar para a sua terra. Mas essa expectativa, eles pensavam que iam alcançar logo, logo. E Ezequiel falou: de jeito nenhum, vocês não vão conseguir alcançar isso fácil. Vocês vão ter que ir em direção a águas profundas. É isso que Ezequiel estava tentando falar. E a destruição de Jerusalém, que eles pensavam que era parcial, Ezequiel profetizou dizendo assim: olha, se vocês não mudarem a atitude, vocês não tem jeito, vocês vão ter que pagar. Jerusalém vai ser totalmente destruído. Isso tudo foram cenas dos capítulos anteriores. Olha, Jerusalém vai ser acabado. Israel vai padecer há muito tempo ainda na mão do Império Babilônico. Nem tão cedo vocês vão voltar para a terra. O juízo de Deus vai vir sobre Jerusalém. Mas Deus traria um caminho de volta através do Espírito Santo, que reavivaria Israel. E o texto começa dizendo assim: eu vi que do trono de Israel, do trono do templo, saía água. Do pé do trono, não sei como isso funcionava lá no templo, e saía água, e veio um homem, e esse homem falou: vem comigo. E aí Ezequiel começou a andar, Ezequiel começou a andar, e Ezequiel andava em direção a essa água, e o homem levava na mão. E daí ele andou 500 metros, e quando andou 500 metros, a água, você imagina, são 500 metros, gente. A água bateu aqui, ó, no tornozelo. E depois de mais 500, mas não era necessário. Veja, não era o suficiente. Não era o suficiente. É isso que o texto estava colocando. E mais 500 metros eles foram para dentro.
E quando chegaram mais 500 metros para dentro, a água batia no joelho. Mas não era suficiente. E mais 500 metros eles foram para dentro. E a água batia nos lombos. Mas não era suficiente. E de repente, depois de mais 500 metros, aquela água que talvez era um riacho se abriu um riozão. E a Bíblia narra que Ezequiel só conseguiria atravessar se fosse a nado. Tamanho o volume de água que existia. A pergunta que eu faço para vocês: o que significam essas águas? Toda vez que trabalha-se com um símbolo de água na Bíblia, o que Deus está tentando mostrar? João 7, 37, 39 responde isso. No último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. E o que é esse rio de água viva que flui? Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Toda vez que a Bíblia narra, e principalmente esse texto específico fala sobre água, ele está falando sobre a condução do Espírito Santo de Deus. A Bíblia está falando que para ir a águas profundas é necessário que o Espírito de Deus conduza a gente para lá. E atenção que eu vou falar, porque toda vez, diferente da gente, hoje a gente tem água encanada, a água chega, a gente não tem nem noção do quanto é difícil trazer essa água. Mas eu não sei se vocês sabem, no início da formação das civilizações, provavelmente em 1500 a.C., e isso aconteceu porque o período do bronze, do ferro, perdão, tinha começado, e com o ferro as pessoas começaram a fazer ferramentas. Então elas podiam construir muros, elas poderiam deixar de status de nômade a status de pessoas sedentárias, que ficavam em um lugar. 2 pré-requisitos eram importantes para formar uma cidade. O primeiro pré-requisito importante era: a cidade tinha que ser no alto. Por que no alto? Porque tinha proteção contra os inimigos. E o segundo pré-requisito é que tinha que ter água em volta. Sem água, como é que a pessoa vai conseguir sobreviver? Então, quando se fala de água, ele está falando basicamente uma coisa: não existe vida sem água. Da mesma forma, não existe vida com Deus sem relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não existe. É isso que o texto está tentando colocar. Ele está tentando colocar um paradigma de mais do que ter água para beber, como a gente tem fácil, mais do que o teu Espírito Santo de Deus à disposição. Se a gente não se relaciona, se a gente não bebe dessa água, não se subsiste. E a primeira verdade que a gente está tentando colocar aqui é o seguinte: para viver o poder de um relacionamento com o Espírito, é necessário de interação. É a primeira coisa. Vejam bem, olha que coisa interessante. Eu vou me ater um bom tempo falando sobre interação com o Espírito Santo de Deus. Um bom tempo. Depois eu vou dar uma segunda verdade e termino. Mas eu me atenho bastante em interação. Vejam, o rio estava lá. O rio que saía do trono de Deus estava lá. O Espírito Santo estava lá. Mas, não sei se vocês percebem, foi a atitude do profeta sair em direção a águas profundas. Foi a atitude do profeta dizer assim: eu vou entrar nesse rio. Se ele quisesse, o rio ficava lá. Legal que se ele quisesse, ele parava nos 500 metros e falava: tá bom, o rio na tornozela. Mas não era o suficiente. E ele foi interagindo cada vez mais com esse rio. E daí depois ele chegou em mais 500 metros e já estava no joelho. E ele falou assim: ainda não é suficiente. E ele continuou interagindo com as águas. E chegou ao lombo. E quando chegou ao lombo, ele falou assim: ainda não é suficiente. A ponto dele ter que nadar. Aí sim, aquele que conduziu ele até esse relacionamento com as águas, com o Espírito de Deus, falou assim: agora você entendeu. A verdade é que de vez em quando as pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, eu estou procurando por um avivamento, para quando Deus visitar a sua igreja. Meu querido irmão, não é isso que o texto fala. O texto não fala de que Deus vai visitar a igreja.
O Senhor está disponível. O texto fala que é papel nosso entrarmos em direção ao rio de Deus. É um equívoco. Tem pessoas que ficam anos, décadas, orando e falando assim, Deus manda um avivamento. Não é isso que o texto fala. O texto fala, ei, você viu que tem água no joelho, no tornozelo? Então anda mais 500 metros para ir para o joelho. Ei, você viu que tem água no joelho? Então anda mais 500 metros para ir para o lombo. Ei, você viu que tem água no lombo? Então, é ruim, né? Na cintura. Então anda mais 500 metros para ir aonde a gente não pode mais segurar. Ei, é papel nosso. Percebam, existe uma via de duas mãos. Uma mão de duas vias. É o contrário. Quantas pessoas têm uma atitude passiva em relação ao Espírito Santo? Tem muito crente que espera o rio inundar e tem a expectativa de que um dia vai mudar. Não é isso que o texto diz. A expectativa tem que ser diferente. Deus espera que o crente invada o rio. A atitude não é passiva, a atitude é ativa. Interaja com o Espírito Santo. É isso que o texto fala. E a gente canta. O que a gente canta? A gente canta assim, estou dizendo que está errado, não. Porque é uma via de mão dupla, né? Então, tá certo, né? Então é normal, mas de vez em quando a gente fica numa atitude passiva, a gente canta, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero. Espírito, enche o meu ser. Não está errado isso. Mas é lembrar que mais que o Espírito encher a nossa vida, a gente tem que falar assim, eu vou me jogar nos rios do Espírito, porque através disso, essa simbiose, essa relação vai me levar mais profundo no que Deus tem para mim. Gente, é isso que eu estou falando. E hoje eu mudo muito o meu jeito de falar, de pregar. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu falei assim, eu estou mudando. Hoje eu quero falar coisas óbvias para a gente, totalmente óbvias. Se a gente não tomar conta de entrar em direção ao rio de Deus na nossa vida, nós sempre vamos ficar na superficialidade. O que Deus fala para a gente, é o seguinte, vem cá, o rio está disponível, interaja comigo. Existem duas escolas teológicas assim, que entendem a nossa relação, a relação do homem com Deus e a relação da história do homem com Deus. A primeira corrente teológica é uma corrente infinda, e eu não estou aqui para discutir o que eu acredito e tal, depois a gente pode até discutir sobre isso. Eu nunca fecho questão das coisas assim, porque um Deus que se explica tudo não é grande coisa, né? Como diria Rubem Alves. Existem duas correntes teológicas, a corrente arminiana e a corrente calvinista. A corrente arminiana coloca a liberdade humana como qualquer tipo de possibilidade de construção da história. Ou seja, tudo depende do homem, seja da história do homem com o homem e da história do homem com Deus. E a corrente calvinista coloca como soberania de Deus qualquer coisa da história. E nego briga por isso. Um fala, não é Deus. Mas se Deus faz assim, então Deus mandou matar. Daí vem o arminiano e fala assim, não é o homem, então Deus não é onipotente. Porque se o homem pode escolher, então Deus também não pode abrir mão do livre-arbítrio. E fica uma discussão infinda. Vocês já pararam para pensar que um grupo defende que é só Deus, né? E o outro grupo defende que é só homem. Mas será que não podem ser as duas partes? Esse dualismo não pode virar uma dualidade? A proposta, talvez, do texto é o seguinte, é homem e é Deus. A proposta do texto é o seguinte, não existe relacionamento com o Espírito Santo de Deus sem que haja interação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz assim, por cujo motivo te lembro que reavives o dom de Deus que existe em ti, pela imposição de minhas mãos. Aqui, é papel nosso avivar o dom de Deus que há em nós. Teve uma vez que um pastor pregava, e quando o pastor pregava, o pastor virou para uma mulher e falou assim, tinha um homem dormindo. Aí ele virou para a esposa e falou assim, acorda seu marido aí, por favor. Daí ela falou, eu não, você que botou para dormir. Aí então, mas o mais legal é o seguinte, ou seja, quem botou para dormir, que acorde. Vocês estão entendendo?
Quem botou para dormir, e eu falo isso diante da autoridade do Senhor, quem botou para dormir, que acorde. É isso que o texto está tentando falar. Aqui está um tema central, e atenção, aqui luz em mim, é um tema central para a consolidação dos cristãos, que é a interação com o Espírito de Deus. Eu queria que vocês, rapidinho, eu vou abrir um parênteses agora, depois eu vou voltar para, eu estou falando sobre interação. Hebreus capítulo 6, de 4 a 8, abram lá. Hebreus 6, de 4 a 8. Hebreus 6, de 4 a 8, fala assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. Olha só, ele está falando para cristãos que esperam coisas melhores, se vocês olharem no versículo 9, sobre cristãos que experimentaram Deus, estiveram nos caminhos do Senhor e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Olha o que aconteceu com esses cristãos. Pois para si mesmo estão os crucificados de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Olha só, o que acontece? Tem um grupo que caiu, que está servindo pedagogicamente para um grupo que quer coisas maiores. Esse grupo que caiu é interessante, porque eles cruzaram uma linha. Eu não sei explicar teologicamente isso, mas o versículo de Isaías capítulo 56 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, ele está falando um negócio para a gente. Tem um lugar que mesmo que a gente estivesse dentro dos caminhos do Senhor, tem um lugar que se a gente cruzar a linha, de alguma forma fica difícil de voltar. É o que o texto está colocando aqui. Difícil de verdade é reconhecer onde está essa linha, mas essa linha está aí. E eu não sei explicar para você não. Como que funciona isso? Mas o texto de Hebreus fala a um grupo específico, sobre um grupo específico, que é esse grupo que cruzou a linha. Deixa eu dar uma estatística para você. A revista Veja disse um negócio interessantíssimo em uma das suas edições. Ela disse que em 2040, provavelmente não, de acordo com as pesquisas mais pessimistas, você pensa que a revista Veja vai fazer alguma coisa otimista sobre o movimento protestante. Não. Ou seja, a pesquisa mais pessimista que existe diz que em 2040 os cristãos do Brasil serão 50%. Isso é uma bênção. Isso é maravilhoso. Mas olha o que ela também trouxe de lambuja. Hoje nós somos 1/4 da população. Sabe o que ela falou pra gente? Que para cada um dentro da igreja tem um cristão desviado fora. Eita. Vocês imaginam se todos esses que foram impactados pelo Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, estivessem dentro? Já seríamos a metade da população do Brasil. Encantados com o reino de Deus e servindo ao Senhor. O que está acontecendo? A gente aprende que o tão importante quanto ganhar é consolidar. Mais importante que começar bem é terminar bem. Lembra que o apóstolo Paulo falou? Combati o bom combate. Guardei a fé, encerrei a carreira e guardei a fé. Você olha assim a vida do Billy Graham, por exemplo. Uma pessoa incrível, mas não é tão... É linda a história do Billy Graham. Falou para milhões de pessoas no mundo. Nos 200 e poucos países ele falou para 85, 90% dos países. Mas o mais bonito da vida de Billy Graham não tem a ver com essa trajetória de ter um alcance do evangelho imenso. O mais bonito foi ver o final da caminhada dele com o seu povo. Não sei se vocês sabem, o Billy Graham terminou essa caminhada morando com um povo que fazia... Morando não, mas todo mundo próximo que fazia umas cruzadas com ele. Sabe? No final da trajetória do Billy Graham, ele sempre levava um velhinho para cantar. Porque começou junto com ele. E esse povo morava tudo junto. E eles terminaram falando o texto do apóstolo Paulo, dizendo assim: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A beleza não é como se começa, mas a beleza é como se termina. E o que o texto está tentando botar aqui, eu estou falando sobre interação com o Espírito Santo. Ele está tentando falar para a gente que existe gente que é impactado pelo Espírito Santo de Deus, que é impactado pelo Senhor, mas de alguma forma sai do Evangelho e não volta. Está com o serviço quebrado, como diz Isaías capítulo 56.
Então, gente, tem alguma coisa nesse texto que é importante. A pergunta central desse texto de Hebreus é: o que te falta para terminar bem a carreira? Essa é a pergunta central. O que falta para a gente conseguir terminar a carreira? Porque as pessoas querem Jesus. Mas a pergunta é: o que nos falta para terminar bem a carreira? É seguir firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Essa firmeza, essa constância. O que nos falta? Aí o próprio texto vai tentar explicar. De acordo, quer dizer, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas o texto coloca aí duas possibilidades de desviados, né? Não o texto, mas eu estou falando. A primeira possibilidade de desviado é aquele desviado que foi se esfriando no evangelho, sabe? Daqui a pouco se esfriou tanto que não se esfriou. E ponto final, acabou. E a segunda possibilidade de desviado é aquele que teve uma experiência com Deus, mas mesmo assim se desviou. Dá uma olhada no texto, se você olhar no início do texto, olha só, ele fala sobre essa segunda possibilidade de desviado. E sinceramente, se alguém que tivesse tido essa experiência que o texto falou, eu nunca apostaria que esse cara desviaria do evangelho. Primeiro, esses caras tiveram arrependimento diante de Deus, tiveram a iluminação do Senhor, eles nasceram de novo, participaram do poder do Espírito, tiveram experiência com Deus, provaram as coisas de Deus e provaram os poderes do mundo vindouro. Ou seja, não era crente meia boca, gente. Era crente de verdade. Era crente que tinha experimentado Deus o mais profundo. Mas por que desviaram? Mas eles se desviaram. E caíram a ponto de não mais poderem ser restaurados. O que faltou para esse povo continuar firme e constante? Como disse o apóstolo Paulo. Qualquer crente que tenha vivido isso, eu acreditava que não se afastaria, mas não. Essas coisas são importantíssimas. Ter experiência com Deus, ter encontro com Deus e tudo mais. Mas não são suficientes. Aí vem a pergunta. O que a palavra de Deus nos diz que é o centro para que o crente não se afaste? Daí tem os dois versículos finais, no versículo 7 e 8, que parece que sai meio do contexto do negócio, né? Tá falando sobre pessoas que se desviaram, daqui a pouco ele faz uma ilustração com a chuva e com a terra, uma que é queimada, outra que recebe a chuva. Vê aí o que diz aí no versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada sem fim. Seu fim é ser queimada. Aí ele faz essa brincadeira com a terra e a gente vê duas possibilidades de interpretação. A primeira possibilidade de interpretação é uma possibilidade de interpretação equivocada. Dá uma olhada, porque a gente entende que sobre uma terra chove e sobre a outra não chove. Pode ser uma que recebeu a terra, a chuva, e a outra que, foi queimada porque não recebeu a chuva. Mas aí é muito difícil, porque isso não tem a ver muito com o evangelho. Porque senão, a chuva de Deus, o Espírito Santo, seria seletivo em escolher que tipo de terra vai cair. E claramente no Sermão do Monte, Jesus Cristo faz uma ilustração, uma alusão a isso, dizendo, não, a chuva é para todo mundo. É para todo mundo. Senão, se isso fosse verdade, a terra a terra não é vítima, a terra é reativa. Na verdade, a terra seria vítima, ela seria passiva. Esperaria chover ou não, mas muito pelo contrário. A terra não é vítima, a terra é reativa. Qual é a possibilidade? 2, talvez é a possibilidade que eu ficaria. É que uma corresponde à chuva. E a outra que não corresponde é queimada. O que faz a terra ser boa? No versículo 7 diz que a terra boa é a que absorve a chuva. A terra boa é porque tem capacidade de absorção. A diferença é que uma terra absorve e a outra não absorve. Chove em todas as terras, mas só algumas se deixam ser embebedadas. A terra que retém a chuva. O que estamos falando é que o que nos faz criar raízes no Evangelho é a capacidade de responder ao Espírito. Responder à ação do Espírito nos pede uma resposta. Na verdade, a ação do Espírito nos pede uma resposta.
Vocês lembram o que aconteceu com Estevão? Estevão pregava o evangelho em Atos lá em capítulo 7, no Sinédrio. E quando ele chegou lá e pregava o evangelho, chega um momento que ele fala: vós sempre resistis ao Espírito. Ei, não adianta a chuva do Espírito vir sobre nós, se nós não respondermos à chuva. Corresponda ao Espírito. Essa é a única garantia que temos de completar a carreira. As pessoas se desviam, não é porque não tem uma experiência com o Espírito, mas elas se desviam, elas saem do Evangelho porque elas esquecem de se relacionar com o Espírito de Deus. A gente come todo dia. E eu fiz as contas, eu tenho 36 anos. Eu fiz as contas em casa. Se eu comesse 1 quilo de comida por dia, hoje eu estou tranquilo. Teve uma época que eu comia mais, né? Hoje eu estou mais relax. Mas vamos botar assim, estou sendo generoso porque tem a parte de criança que a gente come menos. Se eu comesse 1 quilo de comida por dia, até o dia de hoje eu teria comido 13 toneladas e 140 quilos de comida. É comida para mais de metro. Eu não sei onde eu estocaria essa quantidade de comida. É muita comida, gente. É muita comida. Dá pra gente botar sacos de arroz, de feijão, de Big Bob, de Big Mac. Não vou ficar só no saudável, né? Não sou... Entendeu? É muita comida, gente. É muita comida. Aqui, e se eu falasse assim, chegasse e falasse assim: peraí, tá bom, eu já comi demais na minha vida, já comi demais. Sabe, chega de comer, avô. São 3,5 toneladas de comida quase. Chega de comer. Se eu parar de comer hoje, 50 dias o meu corpo consegue. A partir daí, eu morro. Sabe o que isso significa? Não importa o quanto você já comeu. Se você parar de comer, você morre. Não importa o quanta experiência você teve com Deus. Se você parar de se relacionar com Ele, você morre. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, olha isso aqui, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Atenção, aqui, que a graça do Senhor Jesus Cristo, pô, legal, isso é forte demais. Pô, graça, né? A gente lembra, pela graça sois salvos, não mediante a vós. Isso é dom de Deus aqui. E daí o que ele fala? E o amor de Deus, caramba, que forte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A gente lembra. Mas aí a gente vai para o último. E a comunhão com o Espírito seja com todos vocês. A comunhão com o Espírito, nisso a gente não fala. Sabe por que a gente não fala? Agora eu falo para os crentes aqui, os crentes batistas com baptista, com P no meio, sabe? B maiúsculo. Sabe por quê? Porque toda vez que falou sobre comunhão com o Espírito Santo pra gente, a gente teve um fio na espinha. Sabe por quê? Deixa eu explicar por quê. Vou explicar. Porque enquanto... Atenção. Porque enquanto a água está no tornozelo, eu tenho chão. Enquanto a água está no joelho, eu tenho chão. Enquanto a água está nos lombos, eu tenho chão. Ei. Mas quando a água encobre, acabou o meu chão. Mas, gente, a gente está diante de uma responsabilidade diante da sociedade, diante da nossa vida. Não tem como se relacionar com Deus sem que a gente perca o chão. E eu olho como pastor e eu falo assim: é muito melhor ter as coisas na minha mão, essa é a verdade. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vê a tradição sacerdotal e a tradição profética no Antigo Testamento. E a tradição sacerdotal é aquela que tenta dar sentido a uma experiência. Primeiro vem a experiência com Deus. Depois da experiência com Deus, ninguém vive só de chupar dente. Eu sempre falo isso aqui, né? Ninguém vive só disso. As pessoas tentam dar sentido para isso. Vocês estão entendendo agora? As pessoas tentam dar sentido para isso.
E depois que, quando começam a dar sentido, elas tentam, e essa é a tradição sacerdotal, elas vão estabelecendo padrões para tentar gerar mais experiência. O sacerdote sempre briga com a tradição profética que faz da lei e desse padrão algo que sem isso Deus não se manifestaria. Aí o profeta vem e fala assim: vocês estão usando o evangelho em nome dos seus benefícios próprios. E Deus não se detém à lei, não se atém. Vou falar eu como pastor, é muito mais fácil chegar para vocês e falar: Deus é isso. Mas eu sou maluco de fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está para além do que a gente pode pensar. Ele é totalmente outro, gente. Eu vou falar, eu estou pregando hoje um negócio que pode me dar um tiro no pé. Porque a experiência com Deus não dá para definir. Mas eu quero falar um negócio para vocês. Eu anseio ver o Senhor derramando o teu Espírito aqui na gente. Gente, eu anseio por isso. O meu coração, eu oro por isso. Eu faço o que eu posso por isso, para ver vocês experimentando Cristo. Experimentando o poder de Deus. Eu faço o que eu posso. Mesmo que eu perca a rédea, porque essa é a verdade. Chega uma hora que o Espírito de Deus interage com a gente, quando a gente resolve interagir com Ele, em que o sacerdote é um mero fantoche. Eu quero me sentir um fantoche. Eu quero falar assim, aqui ó, não tem o que falar. Tá aí, Deus é teu. Depois a gente tenta dar jeito, a gente tenta dar sentido teológico. Mas a verdade é que a manifestação do Senhor, ela é meio doida mesmo, gente. Porque um Deus, já falei, um Deus que se explica não é grande coisa, como disse Rubem Alves. Um Deus que se atém nos nossos limites não é grande coisa. Não é a experiência com o Espírito Santo que define. É a comunhão com o Espírito, e é isso que o texto está falando, não é algo pontual, mas é falar: Espírito, eu quero ir um pouco mais, eu quero caminhar mais 500 metros. Eu quero caminhar mais 500 metros. Lembrem, porque a gente fala muito pouco sobre comunhão com o Espírito de Deus, e eu vim falar hoje aqui sobre relação com o Espírito. Lembrem, a era da igreja, de acordo com a Bíblia, é chamada de dispensação do Espírito. Olha que coisa linda, olha o tamanho disso aqui. Paulo chega a Éfeso, lá em Atos 19, e diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo quando crentes? É tipo checklist do Paulo. Prioridade 0, apresentar Jesus Cristo. Segunda prioridade, introduzir o povo numa relação íntima com o Espírito Santo de Deus. Prioridade 0, prega. Aceitou, agora vamos receber o Espírito. Você sabe por que Paulo fazia isso? Paulo, vocês sabem que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foram aos gentios. Pregar o evangelho do Rio de Janeiro é mole, sabe por quê? As pessoas já têm cultura cristã. Agora vocês imaginam pregar o evangelho na Índia. A Índia politeísta, a Índia que não tem noção do que é uma relação com Cristo. Então é mais do que uma mudança, de crença, é uma mudança de cultura. É eles deixarem outros deuses. É eles, não sei se o indiano, imaginem culturas que são polígamas. É eles deixarem as muitas mulheres. Ou seja, existe toda uma mudança. Agora pensa comigo, naquela época não tinha obreiro. Você sabe como Paulo fazia? Paulo e Barnabé chegavam no lugar, apresentavam Cristo para as pessoas. Depois eles colocavam essas pessoas em exposição com experiência com o Espírito Santo. Depois que colocavam as pessoas, e as pessoas tinham experiência com o Espírito Santo, eles ficavam por um curto espaço de tempo com o povo. Depois que eles ficavam com um curto espaço, eles não tinham Bíblia naquela época para ler. Eles não tinham um templo físico para estar, porque ajuda bastante, a gente sabe disso, a gente está sem. Sabe como ajuda bastante? Eles não tinham uma cultura cristã. Sabe o que eles faziam? Eles expunham o povo a uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Depois sabe o que eles faziam? Eles iam embora. Mas como? Se hoje a gente dá Bíblia para as pessoas, a gente dá uma cultura cristã, a gente dá pastor, a gente dá obreiro, e mesmo assim as pessoas se desviam, como é que aquele povo ficava? Como é que aquele povo ficava? De acordo com Atos capítulo 14, depois de um tempo, Paulo vinha nas congregações que ele pregou e ia instituindo autoridades e pastores para cada uma delas. Como que dava certo esse negócio, gente? Sabe por quê? Porque eles tinham uma relação com o Espírito Santo de Deus.
Olha, gente, que coisa linda. O que o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 diz? Não apaguem o espírito. Não extingam o espírito. O que o texto está tentando falar para a gente é: interajam com o espírito. Essa é a única forma de terminarmos a carreira. Busquem ao Senhor como nós nunca buscamos. Verdade 2 para a gente terminar. Para viver o poder de um relacionamento com o Espírito é necessário rendição. O texto é claro. Caminhou os primeiros 500 metros. Água no tornozelo. Daí ainda não era suficiente. E atenção a isso, ainda não era suficiente. Caminhou mais um pouquinho. Água no joelho. E ainda não era suficiente. E caminhou mais um pouquinho. Água na cintura. Ainda não era suficiente. O suficiente foi quando não se podia mais caminhar, porque só podia nadar. A pergunta é: qual é o lugar que devemos alcançar? Quando que foi suficiente? O lugar suficiente, o lugar onde Deus nos espera, é em águas profundas. Só existe relação total com o Espírito Santo em águas profundas. E sabe por quê? Não se relaciona com o Espírito Santo de Deus onde dá pé. Enquanto se tem segurança, como já falei, nada feito. O texto nos dá uma ideia de progressão. Vem joelho, tornozelo, depois joelho, do joelho para o lombo, do lombo para onde não dá pé. Quanto mais água, menos peso nós temos no nosso corpo. Porque a relação com o Espírito Santo de Deus vai fazendo assim, vai aliviando os pesos. Quanto mais água, menos peso. E mais, quando não dá mais pé, aí você está pronto, porque você não está no controle. O rio é que te carrega. E esse é o melhor momento, quando nós perdemos o controle. Eu me lembro que numa cidade pequena aconteceu um incêndio. Vocês sabem que bombeiro de cidade pequena lida com pegar galinha, ter problema com o cachorro do vizinho. Aconteceu um esquema, os bombeiros já se aprontaram e falaram: caramba, um incêndio, vamos isolar o lugar. Isolou o lugar. Eles começaram a tirar, evacuar as pessoas e tal, até que acabou. Quando acabou, a cidade toda veio ver, porque isso é atração numa cidade pequena, a cidade toda veio ver. Quando ficou lá olhando, parabéns para os bombeiros, daqui a pouco aponta uma criança indefesa numa das janelas. E aquela criança estava lá e segurava na janela. E daqui a pouco saía fumaça. E os caras não sabiam o que fazer. E os bombeiros começaram a se preparar para subir. Calma, a gente vai te buscar. E a criança não tinha como subir, porque já estava tomado aquele prédio. Eles armaram a cama e falou assim: se joga porque você vai sobreviver, o tio pega você aqui, tá tranquilo, pode se jogar. Mas a criança não confiava. Sabe por quê? Porque o pai dela tinha falado que ela não podia escutar estranhos. E a criança ficava ali segurada na janela, até que de repente sai um cara e fura a barreira dos bombeiros e fala assim: peraí, não, calma, peraí. E quando deixou, a criança olhou aquele cara furando e sorriu. Quando sorriu, ele levantou os braços e falou assim: filho, se joga nos braços do papai. E a criança não tinha essa noção de que a cama elástica seria muito melhor para ele. Que nada, no meu pai eu tenho segurança. E ela se jogou. E quando se jogou, o pai segurou. E depois o pai deu um beijo nela e falou assim: calma, meu filho, calma, papai está com você. Sabe o que a gente aprende? Dependa do pai. Se renda à atuação do Espírito. Se jogue nos braços daquele que pode te dar vida. A ideia do texto era levar o profeta a águas profundas, porque esse é o nosso destino. Perder o controle. Não pare em águas rasas. Continue até as profundas. 2 perguntas. Você já entrou no rio? Isso aí é uma pergunta só, dizendo assim: que tipo de interação você está tendo com o Espírito Santo de Deus? Em qual lugar do rio você está? Não, eu estou no tornozelo porque aqui, eu sou seguro. Se você entrou, quanto você entrou, meu irmão? Não, é joelho.
no máximo o lombo. Sabe por quê? Porque no lombo eu tô com pouco peso, porque já dividiu metade do corpo para a água. E mesmo assim, tem área que não dá para entregar, sabe? Eu me sinto seguro. Ah, meu querido, fique nesse rio. Se envolva nesse rio até você perder o pé. Não se contente com águas rasas. Dá um jeito, muda a sua rotina, muda a sua cultura. Você vai para o trabalho, bota um louvor para escutar. Eu não tenho tempo para Deus, é difícil, eu já chego em casa, não sei o quê. Meu irmão, bota Cid Moreira recitando a Bíblia. Dá teu jeito. Dá teu jeito. Faça valer. Eu agora estou tentando assim, eu já estou falando para vocês, eu falo isso porque é uma forma de me motivar. Eu estou mudando a minha alimentação. No início eu burlo, sabe? Eu burlo minha mente. Eu pego uma, sei lá, uma abobrinha e falo assim, batata frita. Meu querido, olha só, é mudança de cultura. A verdade que eu estou tentando mostrar para você é: se exponha ao rio de Deus. Se exponha. Poxa, caminha. Para entrar no que Deus tem para você. Em Deus, através do Espírito, se revela o grande paradoxo da vida cristã. É quando estamos à deriva que estamos ancorados nele. É quando não sentimos o chão que estamos em terra firme. É quando abrimos mão da nossa pseudo-segurança que estamos em seus braços. É submergido em suas águas que temos fôlego de vida. É na claustrofobia da insegurança que temos plena convicção de que a sua destra e o seu cajado nos consolam. Então vem, Espírito de Deus, vem, nos conduz a águas profundas. Esse é o nosso lugar de rendição.